Para falar sobre as novas estimativas do mercado, chamo agora a nossa tela Gabriel Pestana, analista econômico da Genial Investimentos. Gabriel, seja bem-vindo à nossa programação. Ótima tarde a você. Ótima tarde não, 9h20 da manhã. Bom dia, Pô, né? bom dia para tu. Bom dia, Gabriel. Espero que eu possa contribuir um pouco com a discussão aí. Maravilha, caríssimo. Sempre revisão para baixo. Sexta semana seguida para a inflação. Já tem gente no mercado falando, talvez, da possibilidade de o Brasil ter uma inflação sub 5. Ainda distante da nossa meta, que é 3%, mas já seria um grande avanço. Você está neste grupo de otimistas com a economia brasileira, de que a inflação pode não ter tanto peso assim em 2025? Então, para 2025, sim, porque na minha avaliação, a queda da inflação agora, ela vem muito de fatores internacionais, então queda de commodities, um câmbio mais apreciado, tá? Isso tudo está levando uma inflação via mais de oferta com relação à queda nos custos do produtor do que uma inflação em queda por conta de uma demanda arrefecendo, tá? O que isso garante para a gente? Isso garante para a gente uma inflação mais baixa, mas no momento que esses ventos internacionais pararem de jogar a favor, o que vai acontecer, né? Então, para 2025, eu entendo que a inflação vai ser um pouquinho mais baixa mesmo, tá? A gente tem um juros elevado confirmando um câmbio mais apreciado, um cenário internacional garantindo commodities mais em baixa, tá? É, então, eu entendo que para esse ano, sim, a gente vai ter uma inflação mais baixa. Agora, para o próximo ano, já está um pouco incerto. A gente tem um ano eleitoral, a demanda ainda está elevada. O que vai acontecer com o mercado de trabalho? A gente tem impulsos fiscais contratados para baterem na economia, então está mais incerto. Mas para esse ano, sim. A esse ano, eu acho que a inflação tem uma boa chance de vir abaixo de 5. Claro que sempre tem alguns reajustes de preços administrados, como energia elétrica, lotéricas, que é o que foi o caso agora, mas eu acho que a direcional é esse mesmo. Perfeito. E aí, quando a gente fala de aquecimento da economia brasileira, a gente está algumas publicações seguidas também revisando as projeções de crescimento do PIB para o segundo semestre, principalmente, porque esse primeiro semestre a gente já tem talvez uma ideia do que está acontecendo. O que está acontecendo com a economia brasileira, na tua opinião? Ter um crescimento um pouquinho maior, um PIB crescendo mais, é motivo de celebração ou é motivo de gongar lá o Banco Central e alerta completo, talvez, por uma inflação mais resiliente daqui a alguns anos? Olha, é uma excelente pergunta e, na verdade, ninguém tem muita resposta para isso. A gente está com uma taxa de juros a 15%, a gente deveria estar vendo o mercado de trabalho freando, a gente deveria estar vendo as medidas, os indicadores de atividade econômica caindo, a gente vem de um patamar de crescimento muito elevado do ano passado, era natural essa queda, tá? E isso não está tão claro ainda. Então, tá dando um pouco de dúvida. Será que a gente está conseguindo arrefecer a demanda? Será que a política monetária ela está indo na direção que deveria ir para a gente ter esse arrefecimento inflacionário? Porque senão é o que eu falei um pouco antes, né? Tudo bem, a inflação vai cair por conta de fatores mais ligados à oferta, mas quando esses fatores deixarem de assumir esse papel, a gente vai ter o lado da demanda de novo pressionando. Então, na minha avaliação, tem um fator de risco aí de inflação de serviços para o próximo ano bem, bem, bem elevado. Justamente por isso. É uma atividade que não está cedendo tanto. Deveria estar. Tá? Então aí surgem outras dúvidas. Isso é por conta dos impulsos fiscais, isso é um pouco de mudança de tendência do mundo pós-pandemia, que parece que é o caso ali realmente na maioria dos países, tá? Uma atividade mais resiliente, mesmo com taxas de juros elevadas. Então, apesar da gente não ter a resposta ainda do que está acontecendo para poder explicar uma atividade tão resiliente, eu acho que esse é o principal canal de transmissão que a gente tem que monitorar para um arrefecimento de médio prazo na inflação. Consistente e é uma coisa que esteja sob controle, que não saia do controle de uma hora para outra. Perfeito. Este dólar na casa dos 5,70 também ajuda no controle inflacionário. Você mencionava fatores vindos de fora para o controle da inflação aqui no Brasil neste 2025. Está um pouco mais animado também para a moeda americana. A gente começou o ano em 6,18, ou seja, bem distante dos atuais 5,40, mas a gente também está abaixo do que o mercado acredita que terminemos este 2025. Então, o que aconteceu assim, na minha avaliação, né? A gente terminou o ano passado com as pessoas muito de olho no Brasil, tradando o Fundamento Brasil. Depois entrou o cenário internacional e puxou um pouco essa atenção lá para fora. Conforme foi desenrolando esse episódio das tarifas, as pessoas foram retirando recursos dos Estados Unidos e alocando em países emergentes. E o Brasil, por ter uma taxa de juros elevada, fica mais atraente
nessa configuração. Então, o que acontece? A nossa taxa de juros elevada, bem como um cenário internacional ruim para o dólar como moeda como um todo, faz a gente ficar com o dólar mais baixo mesmo, tá? Mas esse dólar, nesse patamar que está, ele não reflete o fundamento real do país. Você pode ver, por exemplo, as taxas das NTNBs, que ela reflete um pouco melhor o fundamento estrutural do país. Elas continuam super elevadas, tá? Então, o que acontece é o Brasil surfando um pouco nesse cenário internacional, tá? E se dando bem com isso. Se a volatilidade dos ativos domésticos aqui voltar a ficar elevada, como foi o caso do ano passado, essa taxa de juros de 15 pode, de novo, não ser suficiente para segurar um dólar tão baixo. Então, por agora, a gente tem que realmente abraçar essas consequências do dólar mais baixo, aceitar que a inflação vai cair mesmo. Ótima notícia, excelente, mas sempre lembrar que os fundamentos seguem os mesmos fundamentos desfavoráveis do ano passado, aqueles que as pessoas apontavam quando o dólar estava a 6,18. Perfeito. E aí, por exemplo, se a gente não chegar num acordo lá no Congresso Nacional, no governo, sobre o que fazer com as contas públicas até o final deste ano, você acredita que isso gera mais preocupação ainda? Porque faltam 40 bi para a gente fechar o orçamento de 2025 no 0 a 0, não tem OF, porque todas as medidas relacionadas ao imposto sobre operações financeiras foram sustadas, foram interrompidas pelo Supremo Tribunal Federal na sexta-feira passada. E a gente tem essa grande discussão sobre o que fazer com as contas nos próximos anos, medidas estruturantes que estão em discussão. Caso a rixa entre governo e legislativo continue, ninguém faça questão de avançar com estes temas, a gente faça um jogo duro com qualquer pauta de corte de gastos, a gente pode ter novamente este perigo, esse fundamento que o senhor menciona sobre a economia brasileira tomando conta dos tradings, das negociações? Então, eu acho que dessa vez não. Porque agora a discussão sobre a parte fiscal é mais sobre a parte da eleição. Então, se ficar mais claro um cenário, por exemplo, que o mercado parece preferir mais pró-Tarcísio, eu acho que importa muito menos se o governo vai conseguir bater a meta, se vai, entendeu? Se vai conseguir atingir esses outros objetivos de prazos um pouco mais curto mesmo. Porque se vai para um cenário desse que o mercado está apostando, parece estar mais inclinado, a gente tem uma mudança estrutural no sentido de prêmio de risco do país. O prêmio de risco do país cai, né? Porque o cenário de médio e longo prazo melhora, o cenário fiscal. Com a queda dos prêmios de riscos do nosso país, tá? A gente consegue sustentar uma dívida muito mais elevada. Aí o câmbio vai ter, de fato, um espaço para realmente ficar mais apreciado mesmo em termos permanentes, porque, de novo, prêmio de risco caindo, né? Diferencial de juros fica mais atraente, o diferencial de juros descontado do prêmio de risco. Então, eu acho que a discussão agora é ano eleitoral. As pessoas estão tentando antecipar isso. O que vai acontecer com esse negócio da eleição? E aí isso consome todo o tempo e deixa um pouco menos de espaço para essa discussão e para essa relevância dessas medidas fiscais. Claro, na minha opinião, pelo menos eu enxergo assim. Perfeito. 2026 já começou, né? Convenhamos que as discussões políticas, eleitorais, elas já estão a todo vapor, mesmo que estejamos ainda na metade deste 2025. Sempre bem-vindo, Gabriel, à nossa programação, meu xará. Uma ótima semana para você, uma boa segunda-feira, um ótimo trabalho. Muito obrigado, eu agradeço. Ótima semana e bom trabalho a todos. Agradecido, valeu.